Bom dia, irmãos! Bem-vindos a mais um Desperta Colonial. Eu me chamo Tainá, para aqueles que não me conhecem. Nós vamos continuar as nossas devocionais do livro de Romanos. E eu me recordo que quando eu era pequena, eu ouvia muito as pessoas dizerem que se nós praticarmos ou fizermos coisas boas, nós teremos o céu garantido. Nós vamos morar com Deus. E de fato eu vejo algumas pessoas que fazem caridades, boas ações, mas com o intuito de que o céu seja uma garantia de morada. Fazem com que a sua salvação esteja linkada com as boas ações que praticam. E o texto de Romanos, do capítulo 2, nós vamos ler no finalzinho do versículo 5 ao versículo 16, Paulo vai nos dar orientações de que nós seremos julgados pelas nossas obras, pelas nossas boas obras que praticamos. Mas as nossas obras, elas apenas evidenciam a nossa fé. As obras, elas não são base para a nossa salvação. Elas apenas evidenciam a fé que nós professamos. Eu quero ler com os irmãos o texto de Romanos. Eu vou ler então no finalzinho do versículo 5 até o 16, que diz assim: do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento, a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra, incorruptibilidade, mas a ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão, e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados, porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o seu evangelho. Amém? O que nós vemos aqui nesse texto, e logo no início do versículo 6, nós vamos ver que Paulo está mencionando que Deus vai julgar conforme aquilo que nós fizemos. E talvez você pense, será que Paulo está entrando em conflito com aquilo que ele disse lá em Romanos 1, do versículos 16 e 17, quando ele diz que nós recebemos a justiça por meio da fé, de uma forma imerecida de Deus, e agora está mencionando que nós vamos ser julgados por aquilo que nós fazemos, pelas boas obras? Na verdade, não. O que é interessante a gente saber aqui é que Paulo está lidando com duas pessoas, dois grupos de pessoas, na verdade. Um grupo de pessoas em que nós já citamos na semana passada, que vai mencionado, que foi dito, né, na semana passada do capítulo 2, versículo 1, versículo 3, que são aquelas pessoas que falam, professam, e no seu coração está totalmente diferente com aquilo que as pessoas professam. Então elas professam mentiras, porque o seu coração está completamente diferente do que aquilo que elas falam. E um outro grupo de pessoas são pessoas que professam e falam aquilo que realmente vivem, pessoas redimidas, que evidenciam aquilo que elas vivem, que evidenciam a sua fé. Então, Paulo está lidando com esses dois públicos de pessoas, pessoas redimidas e pessoas não redimidas. E nós podemos observar, então, dentro desse texto, de que as obras, elas não são base para a salvação, mas elas provam a fé que nós temos em Cristo Jesus. O que importa é o nosso relacionamento com Deus, ter Ele como nosso refúgio, a nossa rocha, a nossa salvação. Agora, se as nossas obras não evidenciam aquilo que nós acreditamos, aquilo que nós professamos em fé,
Então a gente precisa identificar se a nossa fé é uma fé sincera e uma fé verdadeira. Então, nos demais versículos, Paulo, primeiramente, ele vai nos dar uma sugestão de perfis, de 2 grupos dessas pessoas, para a gente poder fazer uma autoanálise. E esse primeiro perfil nós encontramos logo no versículo 7, no início, quando ele vai mencionar que perseverando em fazer o bem, são aquelas pessoas em que perseveram, que vivem de forma piedosa, que buscam fazer sempre aquilo que agrada ao Senhor. São pessoas que demonstram suas obras através de um desfrute de relacionamento com o Senhor. Evidenciam claramente o seu relacionamento com Deus. E vai mencionar, não são pessoas que são perfeitas, mas são pessoas que buscam cada vez mais ser piedosas, buscam ser mais parecidas com Deus, que procuram glória, honra e incorruptibilidade. Essas 3 coisas para aqueles que estão em Cristo já possuem, mas são pessoas que não buscam isso para si mesmo, para que as suas boas obras sejam recebidas em glórias, mas para que Deus receba toda a glória, para que Deus seja evidenciado. É aquela frase, que eu diminua para que o Senhor cresça e se evidencie em mim. E já no perfil, o segundo perfil, está no versículo 8, quando ele já vai mencionar de início os facciosos. O que seriam esses facciosos? São mercenários, aqueles que por dinheiro fazem qualquer coisa para que a sua vontade reina, prevaleça. São pessoas egoístas que fazem ou praticam as suas ações, as suas obras, mas por mérito próprio, para receber a vanglória, para receber independente das pessoas. São os mercenários. E depois ele vai mencionar também aqueles que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. São aqueles que conhecem a verdade, conhecem os mandamentos do Senhor, conhecem toda a palavra de Deus, mas escolhem viver na injustiça, viver naquilo que não é correto. Escolhem a não seguir a vontade de Deus, mas escolher as suas próprias vontades. São pessoas que evidenciam obras para si mesmos. Então é algo que a gente precisa avaliar. Quais são esses perfis que nós temos vivido? Será que realmente eu tenho evidenciado a minha fé em Deus? Tenho evidenciado por boas obras, obras piedosas, obras que parecem cada vez mais com o caráter de Deus? Ou eu tenho feito obras para me vangloriar, para trazer glórias para mim, para que eu receba evidências, para que eu receba glórias dos meus irmãos? Será que às vezes a gente tem praticado alguma ação dentro da igreja, cuidado de uma criança, trabalhado em culto infantil, trabalhando em célula, ou trabalhando agora fazendo alguns vídeos, ou fazendo a célula online, ou enfim? Será que nós temos buscado isso, mas querendo reconhecimento para massagear nosso ego e termos glórias para nós mesmos? A gente precisa identificar quais são esses perfis que nós estamos mencionando, como têm sido as nossas obras nessas questões, e avaliar de fato se nós temos evidenciado a nossa fé verdadeira. E essa análise de perfis mencionados, de autoanálise que nós vamos fazer, também acontece da mesma forma do versículo 9 ao versículo 10, e o versículo 11 menciona porque para com Deus não há acepção de pessoas. Não importa qual é a raça, não importa qual é a cultura, não importa se judeu, grego, não importa quem você é. Deus, ele não faz acepção de pessoas. O julgamento é feito de igual para todos. E nos versículos 12 ao versículo 16, Paulo vai trazer algumas advertências para nós. Depois, então, de nós identificarmos e fizermos uma autoanálise, ele vai dar algumas advertências para nós. E essas advertências estão assim, de mencionar referente à lei. Nós seremos julgados mesmo para aqueles que conhecem a lei do Senhor, ou para aqueles que só ouviu e não pratica. Porque aí ele vai mencionar no versículo 13, porque apenas ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus.
No versículo 14, então, ele começa mencionando aquelas pessoas que ainda não ouviram, não conhecem a esse Deus, mas que dentro delas existe um senso, uma moralidade daquilo que é correto. Por exemplo, as pessoas podem não conhecer a Deus ou não conhecer a sua palavra, mas entende que a morte, matar ou roubar é algo errado. Mesmo que não conheçam a palavra de Deus, elas têm uma noção, uma consciência daquilo que é certo. E essa consciência daquilo que é certo o tornará, então, diante de Deus passível de julgamento. E ele será condenado pelos seus próprios atos também. Então, Paulo vai mencionar no versículo 15 que eles mostram essa lei dentro do seu coração. A lei do Senhor está dentro do seu coração de alguma forma. Deus colocou em nós essa moralidade em nosso coração de compreender aquilo que é certo e aquilo que é errado. Ou seja, a lei está dentro do coração de cada um. E é essa lei dentro do coração que vai ser passível de julgamento do Senhor. Então, Deus vai julgar as pessoas por não cumprirem a sua lei, seja essa lei externa, através da sua palavra, essa lei interna, porque elas não cumprem aquilo que elas sabem que é correto, vão ser julgadas pelas suas ações. Então aqui as advertências estão em pessoas que sabem que devem fazer o correto, porque conhecem a palavra de Deus, conhecem os seus mandamentos, mas escolhem fazer errado. Existem aquelas pessoas que não conhecem a Deus, mas como Deus colocou dentro do seu coração a sua lei, a sua moral, e assim elas fazem errado, também perecerão, serão julgados de igual modo. E há aquelas pessoas em que reconhecem, porque ouviram a palavra de Deus, mas têm buscado viver de uma forma digna diante do Senhor. Essas pessoas já foram justificadas em Deus por meio de Cristo. E no final do versículo 16, Paulo vai mencionar de conformidade com o meu evangelho. Paulo finaliza porque Paulo está preocupado com as intenções que nós compreendemos do evangelho. A salvação de Deus só faz sentido por causa do julgamento. Sem a ira do Senhor e sem o julgamento do Senhor, a justiça de Deus, a salvação não faz sentido algum. Nós só vamos compreender de fato a salvação de Cristo na cruz se nós reconhecermos quem nós somos, que somos passíveis de julgamento, que estamos sob a ira do Senhor. Entendendo quem nós somos, nós vamos compreender a obra de Cristo feita na cruz. Nós devemos, sim, praticar as boas obras, praticar as obras para o Senhor, mas que isso deve ser uma evidência da nossa própria fé, uma fé frutífera que produz frutos, alguém que evidencia Cristo por meio das suas ações. Assim como Jesus disse em João 15 que Ele é a videira verdadeira, e se nós somos os ramos, estamos conectados a essa videira, nós vamos frutificar, vamos dar bons frutos, e esses frutos não devem ser de forma egoísta para que eu receba méritos ou glória, porque somos ramos, mas devemos dar a honra e glória à videira, ao Senhor Jesus Cristo, que nos permite viver por meio do seu sacrifício na cruz. Que possamos evidenciar as obras, mas com o intuito de que elas sirvam apenas para mostrar a nossa fé de relacionamento que temos com Deus. Que não possamos agir por métodos egoístas, mas que possamos professar a nossa fé por meio daquilo que nós fazemos e que possamos fazer para que o Senhor apareça e eu diminua. Amém? Tenha um ótimo final de semana. Que Deus te abençoe.